A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos. No primeiro vídeo eu falei para você sobre os 7 passos para o céu. Os 7 passos para o paraíso. Eu quero falar agora nesse vídeo os 7 passos para o inferno. Primeiro é bom você saber que o inferno existe, tá? Esse livrinho na minha mão aqui, ó, é o Catecismo da Igreja Católica, diz assim: o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. O inferno existe, ele é eterno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte para o inferno, onde sofre as penas do inferno, que é o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único que o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado. Quem disse que o inferno existe é a igreja, tá? Outro texto claro que diz que o inferno existe foi Jesus, Mateus 25, 41. Ele voltará em seguida para os da esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, meu amado, entre a opinião de certas pessoas da igreja e a opinião da Bíblia e da doutrina, você fica com a doutrina. Você pode ouvir até de a pouco de teólogo, de padre e até mesmo de bispo, dizer: não, o inferno é uma linguagem figurada. Não é, não. Jesus morreu para nos salvar da condenação eterna. O inferno existe. E normalmente as pessoas que andam falando por aí que o inferno existe, estão com os 2 pés no inferno há muito tempo. A vida está mais suja do que pau de galinheiro. Por isso fica falando que o inferno não existe, mas o inferno existe. E o que é o inferno? Separação eterna de Deus. Você vai estar separado do seu grande amor para sempre. Número 2, o inferno é a maldição de Deus. É o texto que diz. Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos. Você vai viver amaldiçoado por toda a eternidade. Terceiro, o inferno é um fogo eterno. Santo Agostinho dizia que o fogo do inferno comparado da terra não passa de um quadro pintado. O inferno tem choro e ranger de dente. Mateus 25, versículo 30. E a este servo inútil, jogai nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. É um lugar de treva que vai ter choro e ranger de dente. Outra coisa, a Bíblia diz que o inferno é um lago de enxofre. Apocalipse 21, versículo 8, vai dizer justamente isso. Entendeu? Que os tíbios, os idólatras, os infiéis, os depravados serão jogando tanque ardente de fogo e enxofre. O inferno é uma solidão eterna. Ninguém se encontra no inferno. Lucas 16, 19, 31, você vai ver isso. É o lugar da solidão eterna. E depois, o inferno é o lugar do ódio eterno. No inferno, até os demônios se odeiam. Então, veja, separação eterna de Deus. Ninguém sai do inferno. É uma maldição. Você vai estar amaldiçoado para sempre. É um fogo eterno. Já está queimando lá para sempre. Tem choro e ranger de dente eternamente. Um lago de enxofre eternamente. Uma solidão eterna. Ih, meu Deus. E um ódio eterno. Eu creio que você não quer ir para o inferno. Mas tá. Quais são os 7 passos que nos conduzem para o inferno? Passo número 1. Impureza. Preste muita atenção. Santo Agostinho dizia, eu fiz no vídeo anterior, que aquilo que o orgulho é para os demônios, a impureza é para os homens. Santo Agostinho dizia: o orgulho povoou o inferno de demônios e a impureza povoará o inferno de homens. Tá? Santo Isidoro e São Bernardo de Claraval dizia que a cada 100 condenados, 99 vai pelo pecado da impureza e que o único que vai não vai sem ele. Olha a gravidade disso. Ah, só tem um detalhe. Todos os santos que tiveram visões do inferno, Dom Bosco, Santa Francisca Romana, Santa Madalena Maria de Paz, tem uma coisa interessante. Primeiro, os pecados que mais levam as almas para o inferno são os pecados da carne. Por isso que Romanos 8 diz que os que vivem segundo a carne não agrada a Deus. Só que tem um detalhe. A pessoa que morre nos pecados da carne, elas têm um prêmio. Elas ficam parecidas com o diabo no inferno. A ponto que o santo não sabe quem é alma e não sabe quem é diabo. Então veja a gravidade do pecado da impureza. Mas quais são os pecados da impureza? Parágrafo 2396 do Catecismo. Eu vou pegar para você e você vai ficar meio abismado. Pecado número 1, masturbação. A masturbação é um pecado que conduz ao inferno. Tá? É o prazer com você mesmo, é o sexo consigo próprio. É impureza, é pecado grave. Segundo, fornicação. É o pecado entre os casais de namorado que tem vida sexual antes do casamento sem a bênção de Deus. É o sexo com a minha namorada ou com a minha noiva. O nome disso é fornicação. Por mais que você escuta certos padres dizendo: não, o que vale é o amor. O dia que estiver no quinto dos infernos, o que vale é o amor. Terceiro pecado, a pornografia.
assistir vídeo pornô, ver vídeo pornográfico, mandar esses nudes que vocês andam mandando por aí, viu, meninas? Isso é pecado mortal. Depois, as práticas homossexuais. Então é bom dizer você, a sua igreja ensina que a prática homossexual, a pessoa que morrer nessa prática sem arrepender, ela vai para o inferno. E um detalhe, ela fica parecida com o demônio no inferno. Olha a gravidade disso. Mas vamos lá, algumas coisas importantes vocês saberem que poucas pessoas talvez não falam. Vamos lá. Adultério é pecado contra a impureza. Homem que trai mulher, mulher que trai homem, você menina solteira que envolve com um homem casado. Este pecado te conduz ao inferno. Depois, despudor. O que é despudor? Roupas indecentes. Moças que andam quase peladas no meio da rua, que posta foto, vai pelado no Instagram, no Facebook. Não, Deus quer o coração. Deus não é cardiologista, quer você por inteiro. Roupa de indecência vai mandar você para o inferno, porque isso é impureza. Queria só lembrar para vocês, meninas, uma coisa importante. O biquíni foi criado na França em 1947 para a prostituta que dançava striptease. Em 1955, uma mulher usou o biquíni a primeira vez na praia em Ruini, na Itália. Ela saiu presa e algemada por estar escandalizando. Na década de 60, as feministas levaram o biquíni para a praia e olha aí, hoje a mulherada não é nem biquíni, é fio dental, aquela tanguinha miserável, fazendo um monte de gente desejar e pecar. Você está pecando e fazendo os outros pecar. É impureza. Outra coisa, as danças sensuais. Tá? Funk, arrocha, axé, esse forró moderno, rela coxa ou rala coxa, que o homem mete a coxa, mete a coisa das mulheres, aquelas músicas tudo indecente, tudo depravada, aquilo tudo é impureza e leva as almas para a perdição eterna. Então eu penso que eu falei, mas isso que você está falando tem base bíblica? Ah, como tem base bíblica? Vamos lá para a base da palavra de Deus? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vou pegar para vocês. O texto sagrado diz assim, ó. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um saiba tratar o vosso corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desagradas, como faz os pagãos que não conhecem a Deus. Versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Depois, a questão da prática homossexual, você pode pegar Romanos capítulo 1, a palavra de Deus vai ser dizer de maneira bem clara. Por isso, Deus nos entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando os usos natural da mulher, arderam em desejo uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seu corpo a paga devida ao seu desvario. Tem vários versículos, por exemplo, Levítico 20, versículo 13, maldito o homem que deita com outro homem. Levítico 18, 22, não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. São vários versículos. Eu não estou falando da pessoa homossexual que foi comprada no sangue de Jesus, estou falando da prática. Se o homossexual que vive a castidade morrer assim, ele vai para o céu. Se ele morrer praticando, ele vai para o inferno. É isso que eu estou falando. E outra coisa, a mesma coisa as pessoas que vivem amigadas. Se você não é casado e vive amigado, meu filho, o pecado é fornicação, é impureza. Se você foi casado na igreja e está com uma outra mulher, você foi casado, o pecado é adultério. E isso leva à condenação eterna. Então essa é a primeira porta para o inferno, a porta da impureza. Segunda porta para o inferno é a porta do roubo, meu irmão. O que é roubo? Tomar o que é do outro escondido. Ou assalto, quando você faz com a arma, e também assalto, é roubo. Outra coisa que é roubo, a fraude. Enganar no comércio, enganar no peso, enganar na medida, enganar na qualidade, enganar no preço, passar cheque sem fundo, é roubo. Comprar e não pagar, é roubo. Pegar emprestado e não devolver, é roubo. Usura, cobrar juros excessivos, é roubo. Comprar coisas furtadas, é roubo. Pegar carga que caiu na estrada, é roubo. Agora, qual é o problema do roubo, meu irmão? Santo Agostinho dizia que o roubo vai levar muitas almas para o inferno, porque ou restituição ou inferno. Todo pecado você se arrepende, confessa e está pago. O roubo não, tem que arrepender, confessar e restituir aquilo que foi roubado. 99% do povo não restitui. Você acha que Zé Disseu, Lula e essa galerinha do PT que roubou e faliu o país, eles vão devolver para nós o que eles roubou? Não, pelo contrário, o companheiro está aí, companheiro, eu vou candidatar a presidente da República. E tem uns bestas que defendem um ladrão sem vergonha desse. É assim que está a situação. Então, às vezes, a roubalheira vem até para dentro da igreja. Gente que dá jeitinho brasileiro dentro da igreja, que pega a coisa dos outros e dá o cano irmão, dando o cano irmão dentro da própria igreja. Cuidado com isso. Roubo conduz à porta do inferno.
Terceiro passo para o inferno é a profanação do dia do Senhor. O dia do Senhor hoje, que para nós católicos é domingo, virou o dia da praia, o dia do futebol, o dia do churrasco, o dia da piscina, o dia de ganhar dinheiro. E o Catecismo da Igreja Católica 2132 diz que faltar à missa aos domingos é pecado mortal. Tá? E se você voltar no outro domingo para comungar, você precisa confessar. Infelizmente, os domingos hoje os motéis ficam lotados, as praias ficam lotadas, os shopping centers estão lotados e as igrejas estão ficando vazias. E domingo, São João Maria Vianney dizia de forma clara, abandonar o dia do Senhor é o primeiro passo para o inferno. Domingo não é o dia do churrasco, não é o dia da gandaia, não é o dia de você encher a cara da cachaça. Domingo não é o dia de você ir para o futebol. Tem gente aí que adora muito mais Atlético, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians do que a palavra de Deus. A pessoa fica o dia inteiro num campo bebendo cerveja, bebendo jogo, mas não tem coragem de ir assistir a Santa Missa, participar da Santa Missa. Profanar o dia do Senhor é o terceiro passo para o inferno. Quarto passo para o inferno é que é o mais difícil falar que o povo não gosta, é a embriaguez. Meu irmão Juninho que está filmando esse trem, é a Kátia, é a marvada da pinga. Juninho que antes de converter bebeu 560 litros de cachaça no ano. Só aí você imagina como é que o cara era um pau de cana daquele terrível. Minha Nossa Senhora. Mas vamos lá. Gálatas 5,19, os beberrões não herdarão o reino do céu. 1 Coríntios 6,9, os bêbados não herdarão o reino do céu. Ah, minha Nossa Senhora. Isaías 28,7, sacerdote e profeta cambaleia no efeito da cerveja. A Bíblia já denuncia, já no Antigo Testamento, que já tinha sacerdote chapando o coco, profeta chapando o coco. A gente vê pessoas que se intitulam profeta, mas não largam uma caninha de jeito nenhum. Gente que sobe no altar, que é sacerdote da igreja, mas posta vídeo aí que é comemoração chapando o coco. E a Bíblia diz, amado, que os embriagados não herdarão o reino do céu. Eu sempre falo nas pregações que a bebida tem 5 espíritos, viu, Juninho? Espírito de pavão, espírito de macaco, espírito de burro, espírito de leão, espírito de porco. O cara sai para beber pavão, perfumado, cheiroso, enfeitado. Depois da quinta dose, baixa dele o espírito de macaco, vai fazer gracinha e rir para todo mundo. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Depois da 10ª dose, ele vira leão, fala que bate, que mata, e olha o risco a faca que eu te conheci. Depois da 13ª dose, baixa nele o espírito de burro. Ninguém aguenta o papo. Fica no boteco e paga a conta sozinho. E depois da 15ª, é porco. Mija na roupa, caga na roupa, deita e ronca no chão. Gente, pelo amor de Deus, a bebida é a maior destruidora das nossas famílias. E eu peço a você, manda o álcool embora da sua vida, porque o álcool é uma desgraça que conduz a sua família para o inferno. Como detalhe, o álcool é inimigo da alma, porque o bêbado blasfema contra Deus, o bêbado roga praga, o bêbado jura falso, o bêbado briga, fere, mata e causa acidente no trânsito. Então o álcool é inimigo da sua alma. Se você morrer assim, você vai para o inferno. O álcool é inimigo do corpo, causa câncer no estômago, no coração, problema nos rins, no fígado, 20 doenças mortais causadas pelo maldito do álcool. E depois, o álcool é inimigo da família. Esposo que bate na mulher, bate, trai, humilha, maltrata, envergonha. Quantos filhos teve que buscar o pai com o rabo cheio de cachaça, desculpa usar essa palavra, no meio da rua por causa da maldita cerveja? E no meio desse negócio, eu bebo socialmente. Você bebe socialmente. E é duro você saber que tem pessoas da igreja que postam videozinho defendendo a bebida, tem que tomar uma de vez em quando. Você não precisa beber para ser feliz. Troque a água ardente e vem se apaixonar pela água viva do Espírito Santo. Aleluia! Quinto passo para você ir para o inferno. Oh, meu Deus! A má educação dos filhos. Quando Santa Faustina chega no inferno, ela tem uma primeira porta escrito maus padres e maus pais. Ah, maus padres e maus pais, tá? Um pai que educa mal seu filho irá para o inferno, tá? E como é que o pai deve educar os filhos? Ela vai dizer, Dom Bosco dizia também, educar na vigilância. O pai tem que vigiar, porque o filho ainda perambulando na internet e cuidar com esse TikTok, ensinando seus filhos a invocar Satanás. Vigia o celular, vigia o computador, vigia os filhos. Educar no exemplo. A palavra fala mais que o exemplo, senhores pais, tá bom? Educar na correção. Quem ama, corrige. Se você é pai, tem que aprender a corrigir o seu filho, tá? Educar na instrução. O pai tem que instruir o menino qual é o caminho do céu para ele não ir para o inferno. São Luís, rei da França, dizia, eu prefiro ver o meu filho morto do que ver ele cometer um pecado mortal. E educar no amor. Os pais têm que educar os filhos profundamente. Eu vou repetir.
educar na vigilância, educar no exemplo, educar na instrução, educar na correção e educar no amor. Se você não ensinar o seu filho o caminho do céu, o traficante ensina ele o caminho do inferno. Você, como pai, não é para dar camisinha para o seu menino para ele perder a virgindade na zona, não. É para você ensinar ele o valor da castidade, a lei da castidade. Você, como mãe, não é dar anticoncepcional para o seu menino não arrumar um bucho. Ela não arruma um bucho, mas vai com você e tudo para o quinto dos infernos. Ensina o valor da castidade, da honestidade, do caráter para seu filho, pai e mãe. Senão vocês vão responder diante de Deus. E o quinto passo para o inferno é a má educação dos filhos. Sexto passo para o inferno, vocês vão achar que eu estou doido. É o protestantismo. Talvez você que é protestante fale, irmão, você está falando que eu vou para o inferno? Não. Eu não estou dizendo que o protestante vai para o inferno. Estou dizendo que o protestantismo é um passo para o inferno. E eu vou te falar por quê, meu irmãozinho. Gálatas, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: de fato não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém ou um anjo baixado do céu vos anunciar um evangelho diferente, que seja anátema. Por que o protestantismo é um passo para o inferno? Simples. Porque eles deturpam o evangelho de Cristo. Testemunho de Jeová prega uma coisa, Adventista prega outra, Assembleia prega outra, Deus e Amor prega outra, Universal prega outra, Assembleia prega outra, Universal prega outra. E é uma bagunça, é uma verdadeira torre de Babel. O protestantismo está causando o maior número de ateísmo do mundo. Porque a pessoa que vai para o protestantismo, a única coisa que ela sabe é falar mal da igreja católica. Mas entre os protestantes, cada um crê de um jeito, cada um ensina de um jeito. É uma torre de Babel. E Jesus diz que haverá um só pastor e um só rebanho. Um pastor briga com outro e abre outra. E só no Brasil é 48 mil igrejas, cada uma pregando Jesus, cada uma dividindo Jesus. Você vai lembrar que quando Jesus morreu, rasgou as vestes dele em 4 partes, salvação, norte, sul, leste, oeste. Mas a túnica de Jesus não foi rasgada. Por quê? Porque a túnica é a igreja. E a igreja não pode ser rasgada. O que Lutero fez? Lutero rasgou a túnica de Cristo em 1517. E a partir de Lutero, todo mundo está cortando um pedacinho da túnica. E hoje, o pedaço da túnica que Lutero ficou, que ele arrancou ela da igreja católica, está dividido em 65 mil pedacinhos no mundo. Porque cada um, todo dia, a reforma começou em 1517 e está reformando até hoje. Todo dia alguém inventa alguma coisa. E por que o protestantismo é uma mentira? Segunda razão. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisão entre vós, apartando a doutrina que recebeste. Evitai-os. O que o protestantismo é? A verdadeira divisão no cristianismo. É a divisão da divisão, a dissidência da dissidência. Hoje nós temos protestantismo histórico, protestantismo pentecostal, neopentecostalismo, neorreformadores e pseudo-protestantes. Olha a bagunça que é o protestantismo. Então quem é o divisor? O divisor é o diabo. O pai da divisão é o demônio. Aonde tem divisão, quem reina é o cão. Então você, meu irmão protestante, para ver esse vídeo, pense muito. Se eu colocar aqui uma congregação, um adventista, um assembleiano, um universal, um Deus de amor, vocês batem boca a noite inteira e não chegam num acordo. Um defende o arrebatamento antes da tribulação, o outro depois da tribulação, o outro no meio da tribulação. Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo, o outro não guarda nada. Pelo amor de Deus, abra os olhos de vocês. Vocês acusam a gente de idólatra. Estuda o que é idolatria primeiro, antes de falar essas besteiras. Eu vou até gravar um vídeo para vocês sobre idolatria para responder, mas pelo amor de Deus, o protestantismo é um passo para o inferno, que o divisor é o diabo. E outra coisa, a ideia de Lutero, a salvação é só pela fé, não precisa praticar as obras. Ou, leia a Bíblia. Vocês dizem que a Bíblia é fonte de fé? Tiago 2,14. A fé sem obra é morta. Tiago 2, versículo 24. Vede como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Gente, por favor, meu querido, amado irmão protestante que vai ver esse negócio. Essa ideia que eles criou assim, ó, placa de igreja não salva ninguém. Por isso todo dia algum pastor inventa uma placa. E se placa não salva, o que você está aí fazendo em sua igreja então? Então fica em sua casa. Você mesmo é a igreja, pronto, fica na sua casa. Então eu queria que você aprendesse uma regra de ouro no seu coração de protestante. Aprenda isso agora. Veja, então é fácil você entender o protestantismo, tá? Fora da arca de Noé, não existe salvação. Fora da barca de Pedro, sabe que a barca de Pedro também não há salvação. Amado protestante, para você fundar uma igreja tem que fazer duas coisas. Morrer na cruz e ressuscitar. Morrer na cruz você não quer, ressuscitar você não pode. Qual foi o pastor protestante que para montar uma igreja morreu na cruz e ressuscitou? Jesus teve a autoridade de fundar uma igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e eu darei em você, Pedro, a chave do reino do céu. Jesus teve,
Mas de Lutero para cá é 65 mil igrejas fundadas. Então vocês pensam, pelo amor de Deus, o protestante de vocês, o pai de vocês, o Martinho Lutero, morreu amigado com a freira. Misericórdia! Olha a vida toda que Lutero tinha. Então vocês pensam, atrás da divisão não está Deus, atrás da divisão está o demônio. E não tem como ter um concílio ecumênico entre os protestantes, porque cada um prega uma coisa, ensina uma coisa e fala uma coisa. Então veja bem, placa de igreja não salva ninguém. A sua não salva, agora a minha igreja salva, porque a minha placa é a cruz. E foi na cruz que Jesus me salvou e ele me garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é a coluna e sustentável da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então, por favor, protestante, a igreja de Cristo não tem nome, ela tem identidade. A identidade dela é una, porque Jesus disse a minha igreja, não disse as minhas. Ela tem uma só fé, um só Senhor e um só batismo, Efésios 4, 5, 6. Ela é santa, Efésios 5, 25, 26, que o fundador dela é santo. Ela é católica, católico, você não sabe, é catológico, salvação para todos, universal. A de Macedo do Paraguai, a minha verdadeira. Universal porque ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Serei minhas testemunhas até nos confins do mundo. Isso é católico. Se você não sabe, o texto da Igreja Católica apareceu a primeira vez no ano 107, 7 anos depois da morte do apóstolo João, por Santo Inácio de Antioquia, nas cartas do Esminiota. Aonde está Cristo, aí está a Igreja Católica. E ela é apostólica, foi fundada sobre os apóstolos, qual Pedro é o chefe. Não foi sobre Lutero, foi sobre Pedro. Então o protestantismo é um passo para o inferno. Eu não estou dizendo que os irmãos protestantes vão para o inferno. Muitos vão se salvar. E eu vou dizer uma coisa mais séria, vocês meio pesada. É melhor ser um bom protestante que ser um mau católico. Tá? Um bom protestante pode se salvar pela santa ignorância. Um mau católico pode ir para o inferno. Pode não, vai para o inferno. Com um detalhe: católico ignorante é futuro protestante. Católico Maria, profeta dos últimos dias. E eu digo que você que é católico, aprenda uma regra de ouro. Todo protestante que procura a verdade vai parar na igreja católica. Sabe por quê? 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e sustentável da verdade. Aleluia. E o último passo para o inferno, vou falar para você repetir: impureza, roubo, profanar o dia do Senhor. Oh meu Deus do céu, a casa caiu. Embriaguez, que é encher a cara da marvada da cachaça, aleluia, né? Má educação dos filhos e protestantismo. E o último passo para o inferno é o espiritismo. Por que o espiritismo é um passo para o inferno? Por duas razões. Primeiro, que eles negam a salvação por Jesus. O espiritismo crê na reencarnação. O que é reencarnação? Você é o seu próprio salvador. Você vai se purificando, se reencarnando, até você mesmo vai para o céu. Ô gente, isso não existe. Está lá, ó, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vou ler para vocês. Hebreus 9, 27. Está determinado ao homem morrer uma só vez. Em seguida vem o julgamento. Você não é salvo através de reencarnação. Você foi salvo pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vale a última gota do precioso sangue de Jesus. Não há reencarnação, porque Deus não trabalha com lixo reciclado. Deus não põe espírito velho em corpo novo, meu amado. Vou repetir com você: Deus não põe espírito velho em corpo novo. Deuteronômio 18, 9, 14. Deus abomina o espiritismo e Deus abomina a invocação dos mortos. Você, meu irmão espírita, note no seu coração: você não é seu próprio salvador, não. O Salmo 48, versículo 8 diz que nenhum homem pode salvar a si mesmo. Caríssimo é o preço da sua alma. A sua alma custou, irmão espírita, a última gota do sangue de Jesus. Você é salvo no sangue de Jesus. Abandone essa falsa doutrina de Allan Kardec e vem ter Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, porque o seu lugar é no céu. Assim como eu convoco você, meu irmão protestante, a conhecer a fé católica, a se aprofundar na nossa fé e saber qual é a igreja que Cristo edificou sobre a rocha, eu convoco você, espírita, a abandonar sua fé e vir para aquela igreja que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu convido você, irmão espírita, a acreditar no que está escrito em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque afora do nome de Jesus ninguém pode ser salvo. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é chamado a ir para o céu, e você vai para o céu não é reencarnando, você vai para o céu pelos méritos do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe vocês, fogo na alma, e não queira ir para o inferno, que o seu lugar é no céu.